pessoal, aqui é a doutora Nájila, eu sou preceptora da LAMP e como a gente já tinha feito na apresentação do nosso podcast, esse é o nosso quadro literário que chama Minutos Paliativos, leituras que ensinam e descomprimem. É um quadro voltado para expandir o nosso olhar sobre cuidados paliativos, né? Ver onde que a gente encontra cuidados paliativos fora dos livros técnicos dessa especialidade. E então, para isso, em cada episódio, a gente vai trazer uma obra, ou um livro, ou às vezes um filme, uma série, algo que, mesmo para quem imagine que não tenha cuidados paliativos, tem. E então, a nossa intenção é essa. Hoje é o nosso primeiro episódio. E para começar esse quadro novo da Liga junto comigo, tenho 3 ligantes aqui e elas vão se apresentar para vocês também. Oi, meu nome é Beatriz, eu tô no 8º termo de medicina e a gente vai fazer o podcast. Oi, meu nome é Júlia, eu também estou no 4º período de medicina. Muito bom. E para começar, então, nosso primeiro episódio, o livro que a gente escolheu é um clássico da literatura mundial, chama A Morte de Ivan Ilitch. É uma obra de Tolstói, né? Então, é uma das obras da literatura russa. E muito, muito, muito antiga. Como vocês provavelmente viram que o ano de publicação dessa obra não está nem nos anos de 1900, está nos anos de 1800, correto? Correto. Mas, apesar de ser uma obra tão antiga, ela traz assuntos totalmente atuais, né? Que a gente consegue ver na nossa prática diária clínica dentro do hospital, mas também no extra-hospitalar, dentro da faculdade, fora da faculdade, no nosso dia a dia. Então, por isso, a gente vai começar com essa obra. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos contextualizar, falar um pouquinho sobre o ambiente que acontece essa história, né? O Ivan Ilitch, né? Era um morador russo, um cidadão russo, na realidade, né? A obra se ambienta lá nos entornos de 1870 e poucos, mais ou menos, sendo que a data que mais aparece no livro é 4 de fevereiro de 1882, que é a morte do Ivan Ilitch, né? Que é o que dá o nome para esse livro. E é, inclusive, a partir desse fato que a história começa, tá? Então, contem para mim um pouquinho do que vocês acharam desse início do livro, quando começa a falar justamente sobre esse cara que morreu. Então, o que eu achei interessante é que ele tinha um cargo de ambição, né? Ele era um juiz, então as pessoas almejavam o seu cargo, as pessoas em volta dele, eles descobriram pelo jornal que ele tinha falecido e a partir disso, os amigos de trabalho começaram a pensar, quem que vai pegar esse cargo? Como que a gente vai fazer a partir de agora? Então, foi legal ler a reação de cada um quanto à morte dele. Interessante, né? Muito amigo. Da parte dos amigos não teve muita empatia, assim, né? Preocupação, meu Deus, o que aconteceu? Só pensaram que queriam o cargo que ele ocupava. Não teve pesar. Teve aí uma questão política, uma questão de próprios interesses relacionados ao cargo que ele estava deixando, né? Sim. Isso é bem interessante. E aí, depois que ele morreu, teve naquela época, o corpo era velado dentro de casa. E então, o que acontece nesse momento? Quem é que vai até ele, né, para poder se despedir, já que ele tinha amigos no tribunal onde ele trabalhava? Bom, eu fiquei até um pouco incomodada lendo isso, porque desde o início, o melhor amigo dele, né, descreve detalhadamente, mais ou menos, como foi todo esse velório, né? Então, o tempo todo, ele faz a política da boa vizinhança. Ele vai por conveniência, ele o tempo todo deixa claro que ele tá ali, porque é o que é feito quando alguém morre. E a viúva, né? A mulher que, ao decorrer do livro, a gente vai entendendo o porquê disso, mas ela também, desde o início, tá muito preocupada com a herança, com o dinheiro que vai ficar pra ele. E com quase todos os personagens do livro, desde o início, você percebe que tá todo mundo ali por conveniência, sabe? Por simplesmente ter que fazer isso. Manter a aparência. E tá todo mundo ali por isso. Exatamente. Fica bem evidente nesse livro que, como se trata de uma sociedade, de uma alta sociedade, né, daquela época, a história inteira é vivenciada nesse ambiente,
conta muito o status, conta muito o que vão pensar de mim, conta muito a gente tem que sempre parecer que tá tudo bem. Então, apesar de ser um livro que a gente fala muito sobre sofrimento, né, ao decorrer, você vê que essa mentira, né, esse vamos fingir que está tudo bem é muito presente desde o início. É o amigo que vai na casa para se despedir dele porque é conveniente, é a esposa que chora, 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 mas você vê que na primeira oportunidade ela já pede ajuda para esse amigo do tribunal para saber como que ela vai ter acesso ao dinheiro que era do marido. Na verdade, ela pede ajuda, mas ela mesma já sabia todos os trâmites de como conseguir esse dinheiro, né? É algo meio manipulado ali. E não sei se vocês viram que durante a cerimônia, né, de velar esse corpo, tudo, o que eu achei muito legal é que esse amigo dele não sabe nem como se portar. Isso é algo que a gente vê, inclusive, nos velórios hoje em dia. Quando a gente entra, às vezes, no velório, a gente não sabe o que faz. Não sabe se dá os pêsames, não sabe se fica no mesmo lugar, não sabe se faz uma oração, você vai lá, faz o nome do pai. Você não sabe como se portar numa situação de amplo sofrimento. Mesmo quando você tá indo por conveniência. E esse personagem, que é o melhor amigo dele, deixa isso bem escancarado, que ele não sabe o que fazer ali. Ele fica olhando pro pé dele mesmo, faz um monte de sinal da cruz. Ele não sabia se ajoelhava, não sabia o que fazia. Porque era nítido que ele não tava ali por sentimento nenhum, né? Sim. Ninguém que tava ali, na verdade. Porque quando a gente tá num lugar verdadeiramente porque a gente quer, porque a gente se importa, isso tudo cai por terra, né? A gente tá ali verdadeiramente. Se a gente vai chorar, se a gente vai sentir com aquela pessoa, se vai abraçar, se não vai. Isso simplesmente flui. E ali a gente vê que é muito artificial. Acho que o que é muito legal observar disso do melhor amigo é que ele se desespera quando ele vê a morte. E é algo que a gente sente quando a gente vê a morte de alguém próximo. Ele começa a pensar que poderia ser ele naquele lugar. E por mais que ele esteja ali naquela situação de estou fazendo isso por conveniência, porque é preciso na sociedade, ele por dentro tá passando 1000 coisas. E eu acho que é algo que acontece com a família do paciente que faleceu. Não é só o luto, a dor de alguém ter ido embora. É a morte de perto. É ver que aquilo se aproxima de você. Isso é muito assustador. Geralmente, quando a gente tá próximo da morte de alguém, não necessariamente da nossa família, às vezes até de um paciente, a gente começa a se questionar sobre a nossa própria finitude. Sobre a nossa própria morte. O negócio fica real. Então, apesar dele estar ali porque ele tem que estar, dentro dele, ele tá vendo que tudo que tá acontecendo ali pode acontecer com ele um dia. E isso faz ele trazer esses questionamentos. Isso é muito, muito bacana. Vamos seguindo na história? Sim. Então, depois disso, o livro começa a falar do início, né? Ele mostra a primeira morte do paciente e depois ele volta para falar como que era essa família do Ivan, quem ele era, o que aconteceu com ele, né? E como que era essa família do Ivan? Como que era o pai dele? Vocês chegaram a ver? Pode falar. Pera, tô tentando lembrar dessa parte dele. Fica bem no começo. Eram 2 irmãos. Lembrei mais ou menos. Quer que volta? Vai ter que... Vou voltar só um pouquinho para perguntar de novo aqui, tá? Ele vai falar? Eu não sei, fez um barulho de... Tá. Então, dando sequência no livro, depois o livro vai começar a falar sobre essa família do Ivan, né? Até para poder apresentar ele, quem era ele, né? Afinal, a gente começou falando da morte. E isso é muito interessante, porque o Ivan, ele traz muito da família dele. Principalmente do pai. Quem que era esse pai? É legal ver que o pai era afastado e é legal ver a relação com os irmãos. Porque ele cita os irmãos como um que deu certo, um que deu muito errado, e ele tá ali no meio termo. E ele leva essa ambição pra vida dele, né? A necessidade de ser alguém na vida, a necessidade de estar ali dentro dos padrões da sociedade, de se amparar ao alto escalão. Isso vem muito do pai. Sim, o pai dele tinha um cargo de confiança no ministério e é aquele tipo de cargo que às vezes a gente nem sabe explicar exatamente para que serve, mas por conta do nome, do sobrenome, na verdade, da família, o cargo continua existente. O filho mais velho acabou seguindo esse mesmo percurso e conseguiu um cargo que ficou ali de confiança. O filho mais novo é o que deu tudo errado, que a família até evita de falar no nome dele. Por quê? Porque alguém que deu tudo errado, a gente não pode ter isso associado ao nome da nossa família. E o Ivan fica como meio termo, aquele que fez uma faculdade de direito, que era um bom aluno,
ele é muito severo quanto à parte do dever, só que fora dali ele é bonachão, ele interage, ele é comunicativo. Então, teoricamente, é uma pessoa que está ali dando certo, não é exatamente como o restante da família, mas ele traz essa veia do querer se manter na sociedade, de ter um cargo mais importante. Ele sempre mantém isso muito em evidência, certo? Inclusive, o primeiro serviço que ele tem foi um serviço que foi o governador que conseguiu por conta de influência do pai dele, né? Mas depois que ele entrava nos cargos, ele se saía muito bem, porque ele levava muito a sério esse serviço. E durante o livro, vocês devem ter visto que ele sempre fala que os prazeres dele, as alegrias dele vinham da onde? Do trabalho. Do trabalho. Os prazeres dele eram relacionados ao dever dele. Sempre, não é? Uhum. E aí, depois que ele já tá, né, formado, trabalhando, tudo, ele conhece a noiva dele, né, a Prascóvia. E como que foi essa questão do casamento dele? Ele amava essa mulher, foi uma história de amor maravilhosa. Pelo contrário, né? Foi. Ele até cita que ele poderia ter procurado alguém com mais dinheiro, mas era uma pessoa fácil que estava ali. Uma família ok, Uma né? família ok, ele gostaria de seguir esse padrão, né? Que a sociedade aristocrata sei lá, que segue, né? Ainda hoje segue até. E ele gostava disso, de estar dentro desses padrões. Então, ele precisava arrumar uma esposa, ele precisava construir uma família. E foi nisso que ele se apegou, né? Exatamente. Pra ele não era fugir dali, conveniente, né? pra ele não arrumar, por exemplo, às vezes o amor da vida dele poderia ser alguém não da mesma classe social que ele tava. Sim. Exato. E ele tem esse casamento por muita conveniência, porque satisfaria alguns desejos pessoais, para a sociedade estava bem visto, Uhum. então para ele, ok, então vamos casar. E ele se casa, mas o casamento não começa a sair do jeito que ele imaginava, né? Logo nos primeiros meses ela engravida, Uhum. e depois que ela já está grávida, ela começa a atribular muito esse casamento, com ciúmes, com pedidos de cortejo. Ela começa a trazer muito sofrimento para dentro desse lar. E onde que ele vai aguentar? Qual que é o ponto de escape dele? A válvula de escape dele? Onde que ele encontrava Trabalhar. prazer? No trabalho. No serviço. Nas de novo. jogatinas com os amigos. Nas jogatinas Também. com os Tem amigos. também. Ele gostava de jogar cartas. Exatamente. Então, ele passou a simplesmente fazer o que era muito estritamente necessário para manter esse casamento, para manter as aparências, claro, e buscava prazer em outros lugares, não era no ambiente familiar. Ficava o máximo de tempo fora de casa, ou no trabalho, ou com os amigos. Isso mesmo. É engraçado como não estressa isso ele. O fato do casamento dele ser todo errado não estressa ele. Porque ele não liga, não é uma coisa que importa pra ele. Tipo, eu tô casado, eu já tô bem dentro dos padrões da sociedade, eu só tenho que manter isso aqui. E eu não ligo pro que ela tá sentindo, ou os filhos e tudo mais. Exatamente. Ele não acha isso importante. Uhum. Imagina, onde ele vive, né? É o lar dele, mas não é importante. Ele procura prazer em outras coisas, né? Em outros lugares, que não dentro de casa. Só que chega um momento que isso vai ficando insustentável, porque a nossa base é onde a gente mora, são os nossos laços, é quem tá do nosso lado. Então, na hora que a corda aperta, aí que o negócio vai fazer diferença. E a gente vê isso acontecer no decorrer do livro, certo? E aí, conforme vai passando a vida do Ivan, ele vai conseguindo sempre subir de cargo, né? Passa por uns perrengues, tem um ano que é terrível pra ele, que ele adquire muitas dívidas, tudo, mas no final das contas ele ainda assim consegue ir subindo, e subindo, e subindo, subindo de cargo, até que ele chega num patamar em que ele consegue entrar para a aristocracia, né? Não que ele tivesse total condições de estar naquele meio, mas ele conseguiu subir de cargo o suficiente para pelo menos aparentar estar naquele meio, né? E o livro traz, inclusive, uma descrição ampla desse momento sobre tudo que ele quis fazer na casa dele para parecer um lar da aristocracia. Inclusive, até ele fala que se afasta de parentes que não tinham tanto dinheiro, amigos que não eram tão abastados, ele para de visitar, ele para de receber na casa dele, ele só vai aceitar a nata. A partir desse momento, você vê que fica muito claro que para ele importa muito mais essa questão de aparências, de dinheiro, do que todo o restante. E de tanto que ele subiu nesse cargo, esse momento até tem uma certa paz dentro de casa, né? Dentro do relacionamento dele, porque para a esposa dele também esse status era muito importante. Então
as coisas ficam relativamente ok. Até o bendito momento em que ele começa a adoecer. E aí o livro transfigura, porque a cobra vai fumar é dentro de casa, né? E o que vocês viram que logo nesse período, quando ele começa a sentir um gosto amargo na boca, começa a sentir um desconforto do lado esquerdo, do ventre. Ele teve uma queda ali da escada, que ficou um negócio meio obscuro, se ele se machucou mesmo realmente, o que aconteceu. E com esses sintomas, com isso que ele começa a aparecer, quem começa a causar briga dentro de casa é ele. Não era mais só a esposa. Não Ele foi? esquece da paz. Exatamente. Ele quer brigar. É ele que começa a trazer esse mau humor pra dentro de casa, né? Trazer as brigas pra dentro de casa. E tem um momento até que a esposa fala não fala pra ele, mas ela pensa, talvez, que ela vai nutrindo um ódio por ele. E de tanto que ela odeia ele, ela deseja que ele morra. Ela quer que ele morra. Só que ela sabe que se ele morrer, ela perde o quê? Dinheiro. É muito engraçado essa parte, porque ela fica ali no... Eu quero que ele morra pra acabar meu sofrimento, mas mesmo se ele morrer, eu ainda vou estar presa ao que ele me fez, porque eu não vou conseguir nem o dinheiro. Então, nada eu vou tirar disso aqui. Exatamente. Aí ela começa a ter pena dela mesmo, sem estar ligando muito pro que tá acontecendo com ele, né? Porque ele começa realmente a adoecer. Essas dores vão aumentando, vai aparecendo náuseas, e ele começa a tentar se enganar, né? De que, mas isso não é algum para ser investigado, isso não é nada demais, todo mundo tá bem de saúde, até o momento que a esposa convence ele a procurar um médico super famoso da época. Uhum. E essa conversa com esse médico, essa primeira conversa, eu acho pra mim, dentro ainda mais do nosso contexto de cuidados paliativos, é uma das passagens mais importantes do livro. O que vocês acharam desse momento, dessa consulta médica que ele teve, esse primeiro contato com o médico? Eu acho que é legal você ver dentro dos cuidados paliativos isso, porque primeiro ele relata muito sobre o médico não falar o que ele tem. Ele não sabe o que ele tem, ele não sabe a gravidade do que ele tem. Aí ele relata os procedimentos, a ausculta, a palpação, essas coisas. E o médico vai fazendo uma coisa em cima da outra, mas não faz nada. E ele se sente perdido, tipo, eu tô doente, o que tá acontecendo? Tô sentindo grave? dores. Não é grave? No livro, evidencia que a relação médico-paciente é muito falha. Em momento algum, como a Ana falou, o médico se preocupa em explicar para o paciente, né, em ouvir o paciente. Ele, a todo momento, trata do doente como se fosse um órgão, como se fosse uma enfermidade e não olha para o doente como um todo. Não vê o fora, né, daquela enfermidade. Que é o oposto Que é o do que a gente tem que fazer. Exatamente. Ele até diz no livro se é um rim ou um seco, eu acho que ele cita. O problema não é o Ivan em pessoa, é o órgão. E aí ele pergunta se tá tudo bem ou se não. Aí o médico diz que vai esperar os exames. Ele não fala nada. E aí, acho que até nessa primeira parte, logo, ele já pega um pouco de raiva, assim, do médico, do sistema, não quer procurar mais nada. Ele se sente de lado. Tem uma passagem no meio dessa consulta que é bem interessante, que ele compara o jeito que o médico trata ele com o jeito que ele se posiciona no tribunal. Ele fala que o médico trata ele com ar doutoral, com ar de estou aqui para resolver os seus problemas. Você se submete a mim e eu vou te dar a resolução. Assim como ele fazia com os casos que ele tratava, que ele fazia os processos e afins, né? E o médico, usando de terminologias muito científicas, fica falando, olha, ou é isso, ou é aquilo, você vai ter por conta disso ou daquilo, mas se o exame mostrar isso, talvez seja isso ou aquilo. E ele não entende nada. Uhum. A única coisa que ele queria saber era se era grave ou se não era. E o médico não Trata com acolhe. 100% de frieza. Ele não acolhe esse sofrimento dele, que pra ele era o mais importante. Aí, depois que o médico fala tudo, inclusive, eu até anotei a frase que ele fala, que eu achei muito profunda, porque ele começa a nutrir um ódio pelo médico, óbvio, né? Não tem o que falar. E começou a ter pena de si mesmo, porque o médico não estava dando valor para a vida dele. Ele estava preocupado em saber se era um problema no rim ou se era um problema no seco. E aí no livro fala assim, que ele calado colocou o dinheiro na mesa pro médico e falou: nós, os doentes, talvez façamos muitas perguntas inconvenientes. Todavia, aventuro-me a dizer
a perguntar se o que eu tenho é grave ou não. Aí o médico, com uma expressão severa, só olha por cima do óculos para ele e fala assim: eu já disse ao senhor aquilo que considero necessário e oportuno. Análise de urina indicará o restante. E dispensa ele do consultório. E ele tá com medo da notícia. Exatamente. E ele implorou uma resposta. Ele entregou Ele pro não médico que queria ele queria. nenhuma resposta assim, medicamente falando. Você tem essa doença, você tem... Ele queria saber se era perigoso ou não pra vida dele. E o médico ignorou. E se o médico não sabe que é? Ainda assim, você vai virar e não acolher essa demanda? Não. Explica, ó, a gente não sabe ainda, mas acolhe o paciente que tá com eu tô dor, aqui, né? eu vou acompanhar todo esse processo com você não tá sozinho, o que você tiver de dúvidas você me traz e a gente vai seguindo junto. Isso não aconteceu. Sim, é a importante humanização da medicina, né? Exatamente. E o livro é antigo, mas ainda hoje a gente encontra relatos e encontra médicos que ainda assim são frios e tratam o paciente como se fosse um pedaço de doença. Sim, e aí a gente não tem noção, às vezes, do que uma palavra que a gente fala pode acometer a cabeça daquele paciente. O médico falando isso fez com que ele saísse de lá e começasse a enlouquecer. Fala no livro que ele foi o percurso inteiro tentando decodificar o que o médico falou para entender se era grave, se não era. Ele chega em casa, tenta falar com a esposa e a esposa trata como essa demanda dele. Nem termina de escutar o que ele falou, o que ele tinha para dizer. Então ele vai buscar acolhimento até com a esposa e não consegue. Mais uma vez, ele tá sozinho. Né? Sim. E aí começa a nutrir o ódio dele quanto a esposa, né? Porque ele começa a perceber Exatamente. que ela não tá nem aí pra ele. E aí ele começa a sentir pena dele mesmo e ódio por ela não sentir pena dele. Isso. E o tempo vai passando, esses sintomas vão piorando, ele vai tendo dores cada vez mais insuportáveis, náuseas cada vez piores. Ele segue, apesar de tudo que o médico fez para ele, ele ainda assim segue tudo que o médico falava, consulta outros médicos, segue outras orientações também. Ele começa a tentar se agarrar de todo quanto é jeito para tentar viver, né? E ao mesmo tempo, ele começa a ver que ao redor dele as coisas continuam costumeiramente. Ninguém tá ligando muito pro que tá acontecendo. A esposa até fala que tudo que ele tá tendo é culpa dele mesmo e é só mais um dissabor dos vários dissabores que ele causa para ela. Eu até anotei uma frase que ele falou que é: todos que o cercavam não compreendiam ou não queriam compreender, cuidando que o mundo, tudo aconteceria normalmente. Então, é como se o tempo dele tivesse parado e tudo em volta continua. Os filhos crescem, a esposa continua vivendo na sociedade e ele tá ali doente. É isso mesmo. E aí? Conforme o tempo vai passando, essa doença dele vai ficando cada vez pior e tornando ele cada vez mais incapaz de manter as aparências. Então, para os lugares que ele vai, no serviço, ele tenta continuar mantendo firme o que ele fazia, mas aí vinham as dores. E ele já não conseguia mais trabalhar da mesma maneira, e os amigos percebiam, mas fingiam que não percebiam. Então, ele fala até que ele percebe que ele começa a envenenar a própria vida e a vida dos outros. Ele vai pro jogo de cartas e ele já não consegue fazer o que ele fazia antes. Ele tá na família dele, ele só reclama da dor, só que as pessoas não ligam muito pra essa dor, então ele vai se sentindo cada vez mais sozinho. E cada vez ele acha que ele tá incomodando mais a vida dos outros que cercam ele, né? Inclusive, a esposa começa a colocar ele como culpado da situação. Ele não toma os remédios, ele não faz as coisas direito. Ela já tá incomodada com o fato da existência dele, né? E exatamente. Aí, a doença vira algo a mais. Sim. Até que chega num ponto desses sintomas dele tão ruins, ele tá tão incapacitado que as funções básicas ele já não consegue mais fazer sozinho. O mínimo do mínimo, que era poder fazer cocô em paz e se limpar, ele não consegue mais fazer sozinho. Ele tá definhando, né? Por uma doença que os médicos não conseguiram fechar ainda, nem o que era. E nesse momento de extrema miséria íntima, né? É onde ele consegue, pelo menos, achar um pontinho de consolo, um pontinho de acolhimento, mesmo sendo uma pessoa que ele mesmo era muito difícil, ele mesmo queria sempre estar todo correto, né? Manter as aparências, tudo, mas ele estava sofrendo muito no interior. E apesar de tudo isso, apesar de todo esse ambiente de aparências, ele consegue ter um cuidado aí no meio. O que vocês viram nessa parte? É o do criado, né?
Que é quando ele vai ao banheiro e não consegue se levantar. E aí ele fica todo envergonhado, ele já tá, assim, com as pernas finas, bem magro. E, assim, eu achei até engraçado ele, uma pessoa de tão alto escalão da sociedade, encontrar o maior apoio num empregado. No camarim. É que isso mesmo. era o criado dele. Assim, naquela época, teoricamente, uma pessoa que era muito humilhada, muito, assim, deixada de lado pelos... Invisível pelos mais poderosos. Sim. Eu achei uma ironia muito boa do livro, ele encontrar o apoio que ele tanto quis numa pessoa que não importava. Ele que fazia tanta questão de afastar os pobres, os menos afortunados da família. Exatamente. E vem dele esse cuidado, né? Tanto que no começo, até pra ele, é difícil aceitar cuidado. Isso a gente vê no dia a dia. Como é difícil para uma pessoa ficar doente e entender que ela precisa de outras pessoas. Isso é muito complicado. Principalmente quando você é tão independente. Quando você é muito independente. E isso acontece. De repente, uma pessoa tem um AVC e se torna dependente. De repente, uma pessoa progride um quadro de demência e se torna mais dependente. É difícil para quem tá vivendo isso aceitar ajuda. E é difícil até para as outras pessoas que vão cuidar dela fazer esse contato próximo, né? Como que, de repente, eu vou limpar a fralda do meu pai ou da minha mãe. E ele põe isso também, né? Porque ele fala que, em alguns momentos, ele só queria um beijo na testa, um acolhimento. Ele queria se sentir como uma criança sendo cuidada. E, às vezes, as pessoas em volta, elas têm isso de... Não quero tratar com pena. Não quero que ele se sinta inútil. Mas, às vezes, ali, o doente, ele só quer receber esse carinho mesmo. Por isso que é importante a gente ouvir o nosso doente. Eu costumo dizer que para você conseguir vencer a insegurança de cuidar, a insegurança de tratar um paciente, a insegurança de fazer uma consulta médica, o primeiro passo é você ouvir o doente. Porque geralmente as respostas que você precisa, ou pelo menos a direção, ele te entrega. Ele te fala qual que é o sofrimento dele. Ele te fala o que ele precisa de ajuda. Só que normalmente a gente é tão ansioso que a gente já quer logo tratar, a gente já quer resolver as coisas e a gente acaba se perdendo, né? E aqui, ele várias vezes tenta deixar claro o que tá acontecendo, ele fala que ele tá sofrendo, ele tá com dor, e o pessoal continua só seguindo a vida, né? Tirando esse funcionário que é o primeiro que identifica que ele não tá bem, que não é uma doença passageira, o quadro dele é grave e que ele precisa de ajuda. E no começo ele era bem relutante, né? Logo quando o criado começa e cuidar mais dele no quarto, ele não consegue pedir pro criado ficar. Ele sempre arruma uma desculpa. Por exemplo, ele tá indo embora, tá saindo do quarto. Ele fala, traz meu remédio. Aí depois, traz alguma coisa. Ele não consegue falar, fica aqui. Eu quero companhia. Ele não consegue assumir que é vulnerável. Exatamente. Para ele é muito difícil no começo, até que ele vai devagarzinho aceitando ajuda e vendo que ele se sente melhor na companhia desse funcionário que tá ali para ajudar ele, seja para limpar ele, seja para segurar as pernas pro alto, que aliviava a dor, e pelo tempo que precisasse. Ele demonstrava disponibilidade para esse nosso personagem principal. Ao contrário do restante de quem cerca ele, né? Dos filhos, da esposa. Inclusive, né? A gente não falou muito dos filhos, mas ele tem 2 filhos. Uhum. Sendo que é uma moça, né? E um menino mais jovem, que tá na época do... Ele fala colegiado, né? Eu não sei o termo adolescência, talvez. Deve ser o ensino médio. Adolescência, sei lá. E que, além do Gueracim, talvez esse filho tenha sido o único que realmente estava vendo que a vaca estava indo pro brejo e sofrendo sozinho. Uhum. Né? Em nenhum momento no livro mostra uma aproximação durante o decorrer da história desse filho. Mas ele estava sofrendo também por conta desse pai. E não tinha ninguém acolhendo ele, né? Que, mais uma vez, vai contra tudo que a gente vai estar estudando esse ano sobre cuidados paliativos. Sim. Que a gente sempre trata o binômio paciente e família. Geralmente, quando um paciente está sofrendo, a família sofre junto de alguma maneira. Sim. Né? Então, a gente tem que acolher eles juntos. E... Pode falar. Isso do filho é legal porque o livro traz essa experiência pra gente de descobrir junto com o pai esse sofrimento do filho. Porque o pai descobre que, além do criado, o filho era a única pessoa que entendia o que ele estava sentindo. Só que a gente não sabe isso ao decorrer da história. E quando ele se dá conta disso, é quando a gente se dá conta junto. É uma experiência muito interessante quando você vai ler. É verdade.
E aí, ele já pensando um pouquinho dentro dos conceitos de cuidados paliativos, que a gente fala sobre as dimensões, né, de sofrimento, até esse momento ele já tinha um sofrimento físico muito ruim, tanto que começam a usar ópio para ele, né? E injeções de morfina. No livro é interessante, que ele fala que é ópio pela boca e morfina em injeções subcutâneas. E então o sofrimento físico dele era muito importante. As náuseas, não conseguia comer, a evacuação era difícil, então tinha muito sintoma físico. Mas ele já tinha também muito sofrimento psíquico, porque ele se sentia sozinho, ele percebia que as pessoas não estavam nem aí, os colegas de trabalho também estavam seguindo a vida, então ele começa a ter um sofrimento psíquico bem interessante, social, porque ele já não consegue mais fazer parte dessa sociedade que ele batalhou tanto para estar no meio, né? E aí ele começa a trazer um sofrimento espiritual, porque ele começa a questionar a Deus, a divindade que ele acreditava, né? Tem uma parte que ele fala assim, conforme o fim se aproximava, passou a trazer à tona outros questionamentos. Chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus que o abandonara. Por que me reduzistes a isso? Por que me trouxestes ao mundo? Com que fim me martirizas tanto? Então o sofrimento dele estava ficando tão descontrolável que ele já começou a questionar ao que ele acreditava, né? E aí ele engloba mais uma dimensão do ser humano. Então ali ele tem sofrimento nas 4 dimensões, que é algo que a gente tem que avaliar no paciente. Nem sempre a dimensão que ele mais sofre é a física. E ele fala isso no livro, não fala? Qual que era a dimensão para ele qual que era a dor para ele que ele mais sentia? Eram as dores morais e não as físicas, né? E eram as que ninguém percebia, né? Era mais difícil de ver. Exatamente. E aí, nesse momento que ele vai se encaminhando aí pro fim da vida, porque nada do que estava sendo feito pelos médicos estava resolvendo. Nisso eles estavam, bem ou mal, eles estavam paliando ali os sintomas físicos. Era isso que estava sendo feito, né? E aí ele começa a fazer uma reflexão sobre a vida dele. E essa parte é muito interessante, né? Esse momento final de reflexão. O que ele fala sobre a vida dele? Eu achei muito interessante mesmo isso, porque ele faz uma conexão entre a dor física e a dor emocional, né? Então ele começa a ter crises existenciais mesmo, de estar perto da morte e, ironicamente, começar a olhar para a vida, né? Então ele começa a querer entender qual que era o propósito, o que ele fez, se estava certo. E a gente tem muito disso, né? A gente, quando alguém próximo morre, ou quando a gente fala sobre morte, a gente fica reflexivo, a gente fica... Nossa, será que eu tô aproveitando minha vida? Será que eu tô vivendo? Será que eu tô fazendo o suficiente? Então é muito legal, porque ele deixa bem explícito isso no livro. É como se ele não tivesse vivido até lá, né? Só tivesse, por exemplo, trabalhado e Sim. conquistou pra nada, né? E ele fala que essas recordações que ele tinha, que eram prazerosas, né? Essas alegrias que ele teve durante a vida, que ele associava ao trabalho, de repente começam a aparecer vazias, insignificantes, não tinha tanto valor assim quanto ele colocava nelas, né? Tanto que ele fala que as melhores recordações eram poucas e eram da infância. Pois é. O restante da vida dele, então, valeu de quê? O que tá ligado à simplicidade, né? Ele fala do carinho da mãe, ele fala do apelido que ele tinha. Sim. Então, todo esse poder e dinheiro que ele conquistou não valeu de nada. Exatamente. E aí depois o livro ele foca bem nos últimos 3 dias de vida dele, né? O livro descreve de uma maneira muito rica que foram 3 dias de gritos, de exasperação, de um sofrimento muito intenso, de dúvidas, de amplo desespero, né, para ele. E, consequentemente, para quem estava ao redor, né? Porque esse paciente ele estava gritando. Se a gente fica 10 segundos lá de um bebezinho chorando, no mínimo a gente sai correndo com esse neném e tenta acalmar. Imagina 3 dias de gritos, né? Como que foi para quem estava ali ao redor? Como que foi para ele? O que ele começa a questionar nesse momento? O que mais importa, não é? E aí, nesses últimos dias, né? Tem um momento de reparação muito interessante. Eu acho que vocês devem ter notado. Já nas poucas horas antes dele morrer, quem que se aproxima dele? Quem que vai lá visitar ele? Sim, né? O filho.
E ele trata esse momento como talvez um momento de reparação, porque o filho vai, pega a mão dele, beija a mão dele. Então, aquele filho que estava sofrendo, que estava lá longe, sofrendo sozinho, percebeu que o pai estava morrendo e foi lá e teve essa despedida. Então, ele consegue ainda se despedir, né? E é muito interessante essas horas finais dele, porque é o momento que ele tem esse desejo de reparar tudo que deu errado, ele tem o desejo de pedir perdão, ele quer fazer isso, mas ele consegue? Ele não consegue. E ele fala isso, que ele quer pedir perdão, mas ele não consegue. Ele vê a esposa chorando, ele vê o filho ali, e o máximo que ele consegue é pedir que tirasse o menino dali, olha para a esposa, tenta pedir perdão, não consegue, e só fala para ela passar bem. E é um momento de alívio para ele. Eu não sei se ele chega a falar ou se ele tá pensando naquele momento no livro, mas ele é como se ele dissesse: vocês vão ficar melhor agora, que eu tô indo. O peso vai sair das costas de vocês, eu não vou ser mais um tormento. Isso. Então é um alívio para ele. Porque esse era mais um sofrimento para ele, que ele causava sofrimento para ele mesmo e para os outros, né? Os outros estavam vivendo ali como um peso, um fardo. Ele se sentia como um fardo, né? E que também é algo que a gente vê na prática clínica o tempo todo. Quantos idosos, quantas pessoas que precisam de ajuda de terceiros e não querem falar, eu tô sendo um fardo, eu tô sendo um peso, eu não quero dar sofrimento para minha família, meu filho não tá aguentando mais, e não sei o que. A pessoa começa a se culpar por algo que às vezes ela não tem culpa. Quem que tem culpa de ficar doente? Às vezes os cuidadores reclamam até na frente dos doentes. Por exemplo, quando é uma consulta em dupla, por exemplo, às vezes o cuidador fala pro médico: eu não aguento mais, ele me dá muito trabalho. E nem tem ideia do que isso vai gerar na pessoa que tá ali do lado, né? Ouvindo Sim. isso. Imagina você ouvir que você dá trabalho, que a outra pessoa tá cansada de cuidar de você. Eu acho que são duas visões, né? Eu passei por essa experiência em casa e é dolorido pro paciente ouvir e é muito dolorido pra pessoa que tá cuidando também. É cansativo, é exaustivo. É compreensível a pessoa estar ali naquela situação. Chega uma hora que não é mais racional. Sim. Aí ela tá sofrendo. Chega uma hora que você tá cansado e sofrendo também. Sim. E é o outro lado da moeda. Exato. E qual que é a forma que a gente tem de tratar esses sofrimentos? Com comunicação. É fazer com que esse paciente e esse cuidador se comuniquem, que eles coloquem para fora esse sofrimento. E a gente, como profissional da saúde, a gente tá ali para intermediar isso daí, para trazer isso à tona. Porque às vezes tá um sofrendo num canto, outro tá sofrendo no outro, ninguém se fala, todo mundo sofre, ninguém se resolve. Vamos tentar achar um meio termo. Cuidados paliativos trabalha bastante isso, né? A comunicação Exatamente. entre o cuidador e o cuidado. E o cuidado também com o cuidador. Porque existe Sim. a sobrecarga do cuidador, o estresse do cuidador. Dá pra trabalhar isso daí, dá pra cuidar e dá pra melhorar essa fase final. Que no caso do Ivan Illich, né? Ele já tava nas suas horas finais. E aí, depois que o filho sai, a esposa, ele se despede, fala um passe bem, né? Que era o que ele conseguiu. Nesse momento, que é a parte final, ele se compadece dele mesmo, né? Ele procura pelo medo de morrer, que era um negócio que ele tinha, que era um absurdo, né? Que ele tentava o tempo todo se agarrar à vida. E ele não acha mais esse medo de morrer. Aí ele procura pela dor, ele encontra essa dor e ele aceita ela e deixa ela vir. E ele não vê mais a morte, ele vê uma luz. Então, olha a diferença, né? Como que a cabeça dele faz um loop, um 360 durante esse livro até esse momento final, né? E quando ele vê essa luz, ele exclama em pensamento, claro, que alegria. Aceitação, né? Que alegria. Nossa, esse sofrimento vai acabar. Chega, não aguento mais. Que alegria, tá acabando. Procurei o medo, não achei o medo. Deixei a dor vir. Acabou, não tem mais nada. Terminou já. Dei tchau, minha família tá seguindo. Não vou ser mais um peso pra ela. Ele aceita o que tá acontecendo, né? E aí, vem uma pessoa próxima, chega pra ele, né? Olha, vê que ele tá nas últimas respirações, né? Nos últimos espasmos, nos últimos gemidos, e fala, acabou. E aí ele internaliza isso e falece. E aí que a gente termina o livro desse paciente com o começo dele de novo, porque é onde volta lá pro começo pra contar o que acontece depois disso, né? Então, contem pra mim, pra gente finalizar, o que vocês acharam da obra. Por que essa obra ela é tão atual? Que mensagem que esse livro traz? Eu acho que a gente vê isso muito hoje em dia, né?
todos os aspectos. Aspectos do médico com o paciente, aspecto do Ivan, no caso, uma pessoa qualquer, com relação à sociedade, com relação à família, com relação a não se importar em viver. A gente vê isso, por exemplo, você não precisa nem ser adulto. Às vezes um estudante só se preocupa em estudar, não vive, não tem amigos. E aí, por exemplo, pode acontecer alguma fatalidade, como do Elite. Então, eu acho que dá pra ver em todos os aspectos do livro. E é muito engraçado, principalmente a empatia do médico com o paciente, que desde 1800 é um problema e até hoje é um problema. Como que passou tanto tempo e a gente não conseguiu resolver isso ainda? 200 anos. Sim. Como, gente, né? Então, esse livro, ele traz bastante essa mensagem de que existe um mundo de aparências. Muitas pessoas vivem nesse mundo de aparências, conta muito mais do que é o interior, né? Só que no frigir dos ovos, né? Naquele momento que você tem que parar e pensar no que foi significativo ou não, essas aparências não contaram de nada. Foi tudo vazio, né? O que importa não estava ali. E essa questão da relação médico-paciente é algo que é bom da gente refletir, porque a gente vê isso ainda. Então, se a gente está enxergando esse problema, a gente tem condições de ir contra esse problema e tentar resolver. Essa questão da empatia, de acolher o sofrimento das pessoas, dos pacientes, entender que ele não está sofrendo só fisicamente, mas ele tem sofrimento em todas as dimensões. Ninguém cuida do restante. Né? Tem uma passagem do livro que vai até um padre lá, nos dos últimos minutos lá para fazer a extrema unção, mas foi só. Não teve mais nada. E aí ele sente um momento de paz e logo volta. E logo depois volta as dores, tudo, ele começa a sofrer tudo de novo. Então, isso aconteceu em 1882. A gente está em 2024. Sim. E a gente consegue jogar esse livro para os dias de hoje ainda, né? Então, eu espero de coração que tudo que a gente trouxer aqui de cuidados paliativos, o que a gente vai estar estudando, a gente consiga trabalhar, pelo menos, se a gente conseguir melhorar um Ivan Illich por aí, né? Sim. Fazer um tratamento adequado, um acolhimento adequado, a gente já venceu pelo menos um passado aí, um erro histórico aí, a gente vai estar consertando, né? Nos dias de hoje. Certo? Dúvidas? Acréscimos? Não? Acredito que algo que eu gostei bastante no livro foi a variedade de pontos de vista que tem. Então, você vê o médico, você vê a forma como o médico enxerga aquele paciente, como se fosse um ar de superioridade. Você vê o paciente, o cuidador, os amigos. São vários pontos de vista. E você vai se encaixando em todos, né? Você vai se colocando no lugar de todos. Isso. É você uma consegue angústia, sentir, né? Você se coloca no lugar de cada um e você sente no lugar de cada um. É muito interessante. Bom, gente, então é isso. A gente encerra por aqui o nosso primeiro episódio de Minutos Paliativos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quem assistiu daí de casa junto com a gente, muito obrigada pela participação também. Quem quiser conversar com a gente, com a nossa liga, estamos todos abertos a discutir mais sobre esse livro, sobre outras obras, sobre cuidados paliativos no geral. Já estamos programando o próximo episódio, que é o episódio 2. E já vem de spoiler qual que vai ser o livro escolhido. Chama Manual do Luto, de Carpinejar. Já temos vários ligantes estudando esse livro para a gente poder trazer para cá e fazer uma resenha rápida, leve, como foi essa, para trazer um pouquinho mais de conhecimento fora dos livros técnicos de cuidados paliativos, mas que englobe ainda esse mundo. Certo? Certo. Então a gente encerra por aqui. Obrigada, viu? Tchau, tchau.